Sejam bem-vindos a Histórias Inexplicáveis. Eu sou a Clara Paula, hoje com o relato A Minha Avó Acredita que Trabalhou para Pessoas do Futuro. Minha avó trabalhou em meados dos anos 80 fazendo tarefas domésticas para uma família na área rica da Cidade do México durante 2 anos. E sempre que lhe perguntavam como foi trabalhar com eles, ela respondia: foi o trabalho mais simples do mundo. A residência era enorme, mas nunca sujavam demais. Na época que trabalhava lá, eles nunca receberam visitantes, não tiveram uma reunião ou celebraram alguma festa de aniversário. Ou pelo menos minha avó nunca viu. Eram só 2 pessoas, um senhor alto e loiro da Argentina e a senhora que sem dúvida era europeia, pois às vezes ela falava na sua língua nativa. Mas ele era fluente em espanhol. Muito bom o casal. Sempre foram muito gentis e respeitosos com minha avó. E além do fato que eles pagavam quase o dobro de um salário normal. Eles sempre disseram a ela que poderia usar as comodidades da casa quando e como ela quisesse. E pelo que eu sabia, a residência tinha uma piscina enorme, lavanderia, casa de hóspedes. Só havia um quarto onde ela não podia entrar. E era onde o senhor passava a maior parte do tempo. Depois de quase um ano trabalhando para eles, uma tarde os donos queriam conversar com minha avó e, sem tentar gerar medo nela, eles disseram que iriam começar a me pedir para entrar no quarto proibido. Não seria uma limpeza profunda, a menos que eles lhe pedissem. Mas todos os dias você terá que tirar a poeira, porque eles precisavam que estivesse sempre impecável. Dito isso, eles a passaram para o quarto e era enorme. Havia muitos equipamentos eletrônicos, mas é aqui onde entra o estranho da situação, porque eles tinham dispositivos muito estranhos para ela, mas especialmente para a tecnologia da época que, como nós sabemos, era quase inexistente para a população no geral. Desde os primeiros dias da minha avó, ela só olhava e limpava, tirando a poeira. E as primeiras vezes que fez isso foi na presença do Senhor, onde ele explicou como limpar as coisas. Quando as semanas passaram, eles a deixaram fazer a limpeza sozinha, e nos últimos meses já não houve mais supervisão. Ela percebia que eles não eram qualquer tipo de dispositivos, em palavras de minha avó, com o mínimo ou nenhum conhecimento. Ela disse que o patrão tinha um enorme espelho preto retangular que mostrava as coisas como se fossem uma televisão, mas era muito fina e com forma curva, e que em uma ocasião o senhor tirou o cabo que estava conectado a esse aparelho. E ele caiu, mas não aconteceu nada com ele, até parecia que era de plástico. Minha avó também disse que tinha uma geladeira com uma televisão dentro, presa na porta, e ela falava quanto faltava para que as coisas estragassem, e que ela até tocava música para minha avó. Tudo era muito estranho, mas ela sempre atribuiu isso ao fato de serem coisas que só os ricos podiam comprar. Embora a grande maioria desses objetos lhe dava muito medo. Já os patrões achavam engraçado que minha avó tinha medo de quase tudo. Das coisas mais estranhas e que mais lhe dava medo era um pequeno dispositivo onde eles colocavam na testa e isso ajudava você com as dores. A esposa do patrão era muito atlética e sempre estava com roupas esportivas, indo e vindo das academias. Mas em uma ocasião chegou mancando da perna esquerda, muito assustada. Quando minha avó abriu a porta e viu que ela tinha o tornozelo muito inchado, como se fosse a pata de um elefante vermelho, quase roxo, como pôde, subiram até a sala proibida e pediram ajuda ao senhor. Talvez porque a situação exigisse urgência, ignoraram a situação e esqueceram que ela estava lá. Eu vi como eles tiraram de uma caixa de metal aquele pequeno dispositivo. É como dar remédio pela cabeça. O que eu sei é que a senhora simplesmente parou de sentir dor. E ali no meio do quarto, eles acomodaram o tornozelo com pressão, gelo e uma bandagem no local. E em questão de horas, no final do dia, a senhora já estava, sem nada, andando pela casa normalmente.
Quando minha avó me contou tudo isso, eu tinha cerca de 15 anos e fiquei surpreso porque pensei nas coisas geniais que os ricos podiam comprar. Estava extasiado pelas coisas que ela me contava. Eu perguntei se ela não viu atitudes estranhas neles ou coisas raras, e ela me respondeu que existiam muitas coisas, mas que ela nunca as viu funcionar e, portanto, ela não sabia para que serviam. Ela só viu como o espelho negro funcionava, e igual à estranha geladeira que falava. O que sim lembrava era que muitas vezes os patrões brigavam, pois o senhor, desde a manhã que minha avó chegava para trabalhar às 9 da manhã, ouvia que o senhor estava conectado ao espelho negro, assistindo futebol. Mas ele tinha um dispositivo em suas mãos que era conectado a mais cabos e como se estivesse manipulando a partida para que os jogadores fizessem o que ele queria. Estes pareciam estranhos, como se fossem desenhos animados ou caricaturas. Minha avó, quando contava, caía na risada. O senhor da casa parecia uma criança e gritava quando fazia um gol. Ele se levantava e pulava dizendo o nome de alguém. A senhora, zombeteiramente, dizia que se dependesse dele, até casava com aquela pessoa mencionada. E o senhor afirmava que se dependesse dele, ele ficava do outro lado, se o melhor jogador de todos os tempos lhe pedisse. Minha avó soltava a gargalhada quando ouvia isso e via que o homem parecia maluco quando marcava um gol na televisão. E também se aproximava da vitrine, onde tinha muitas coisas e beijava o quadro de um jogador de futebol. Imagino que era aquele que tanto idolatrava. Nas poucas vezes que minha avó perguntou a ele sobre sua vida, ela perguntou sobre aquele jovem que estava com o troféu, se era seu filho. E o senhor deu uma gargalhada e disse: seria muito bom se fosse. E ele mostrou-me uma camiseta de futebol, um par de caneleiras assinadas por aquele ídolo mencionado, que para ele era o melhor de todos os tempos. Pensando um pouco nessa data, você pensaria que era Maradona, porque naquela época ele já era meio conhecido por ser um jogador excepcional, e as pessoas falavam dele até na sopa. No ano seguinte, houve a Copa do Mundo de Futebol em nosso país, e para então Maradona era mais famoso que Papa João Paulo II. É claro que eu reconheceria Maradona, mas repito que não era ele. Uma tarde falaram a minha avó que eles não precisavam mais de seus serviços, e eles lhe agradeceram por seu trabalho, dando-lhe uma boa quantia em dinheiro. Eles lhe deram uma tarefa muito peculiar, e foi que nos próximos meses, em uma determinada data e hora, eles iam dar-lhe uma dispensa. E isso eles marcaram em um parque às 7 da manhã para entregá-lo, como último agradecimento. Minha avó estava atenta àquela data e o restante daqueles dias. Ela estava presente quando eles levaram embora as coisas da casa. E é aí quando acontece outra situação estranha, porque para fazer a mudança não chegou qualquer um, e sim a Polícia Federal. Havia um senhor loiro que estava dando ordens às pessoas que colocavam todos os objetos da casa em caminhões fortes, que também foram dirigidos por gringos, mas escoltados pela Polícia Federal do país. Quando a mudança se foi, o senhor loiro fez algumas perguntas para minha avó. Eles conversaram sobre como era trabalhar para os senhores durante esses 2 anos. Minha avó disse a ele que estava muito agradecida, pois eles eram meio estranhos, mas muito respeitosos e simpáticos com seu trabalho. E ela sempre gostou disso. O homem fez mais algumas perguntas para minha avó sobre nossa família. E ela jura que observou que no relógio que o homem estava usando, tinha uma pequena pessoa lá dentro falando, como se fosse uma mini televisão. Mas pelas coisas que ela já tinha visto naquela casa, nada a surpreendeu. No final, os proprietários conversaram com aquele homem, como que deram sua palavra e aprovação. E então conversaram com minha avó sobre a mencionada dispensa que queriam dar a ela. Disseram-lhe que era importante que ela fosse sozinha, e mais ninguém, e que dentro de uma caixa de biscoitos eles deixariam o dinheiro, e que ela não faltasse. Minha avó aceitou, e essa foi a última vez que ela os viu. Uma semana depois, ela conseguiu um emprego como faxineira num prédio.
Quando chegou o dia de pegar o dinheiro da despensa, minha avó pediu para chegar atrasada ao trabalho. Quando ela chegou no local, teve uma surpresa. Havia 4 senhoras e um senhor esperando o mesmo. E sim, eles cumpriram a promessa. Um carro chegou e lhes entregou a despensa, e logo quando já passava das 7 da manhã, a terra tremeu muito, e graças a Deus eles estavam ao ar livre, e não, nada aconteceu com eles. É por isso que juro que a minha avó trabalhava com pessoas que vieram do futuro, porque agora eu já sou um senhor e vi a tecnologia evoluir. É por isso que eu sei que o que a minha avó viu nos anos 80, nós apenas estamos vendo hoje. Obrigada por assistir o vídeo. Toda semana tem novas histórias. Então ative as notificações. Não se esqueça de curtir e compartilhar. Mas acima de tudo, comente. Queremos saber o que a comunidade de Histórias Inexplicáveis tem a dizer. Obrigada e até a próxima.